bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus, Ele não se esquece do que o homem fez para Ele. Deus, Ele não se esquece. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O homem, ele se esquece, mas Deus não se esquece, Deus se lembra e Deus recompensa. Vamos ao tema de hoje, honrado e exaltado por Deus. O nosso texto base está no livro de Esther, capítulo 6, verso 6, que diz assim: entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Olha que pergunta! A honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, a ser corajoso e que lhe permite gozar de um bom conceito. Mardoqueu, ou em algumas versões Mordecai, ele era um homem da tribo de Benjamim, Esther capítulo 2, verso 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então, Mardoqueu era da tribo de Benjamim, ele era primo da rainha Esther. Eles, Mardoqueu, Esther, a família, moravam em Jerusalém, mas eles foram levados cativos para a Babilônia. Esther, capítulo 2, verso 7. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Olha que homem até carinhoso, né? Porque ele foi cuidar daquela que era prima e ainda num tratamento como se fosse a própria filha. E Mardoqueu, ele aconselhou Esther para que Esther se apresentasse diante do rei, mas que ela não declarasse para ninguém qual era a sua origem. Esther capítulo 2, verso 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Esther já estava até morando no palácio, já era a rainha, mas ela ainda cumpria as ordens de Mardoqueu. Mardoqueu, ele poderia ser considerado um eunuco, ou seja, eunuco em dois olhares. Primeiro, o eunuco, ele poderia ser um oficial do rei ou também poderia ser um homem castrado. Por que isso? Porque ele tinha acesso ao pátio das mulheres. Então era comum ou um oficial do rei ter acesso ou um homem castrado. Esther capítulo 2, verso 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Certa vez, Mardoqueu, ele estava sentado lá na porta do rei e ele ouviu sobre uma conspiração contra o rei Assuero ou rei Xerxes. Esther capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E Mardoqueu, ele estava sentado, sabe quando você está no lugar certo, na hora certa? E a gente vê como Deus nos conduz. E Mardoqueu, ele ouviu o que estava sendo tramado contra a vida do rei Assuero. Mardoqueu, ele não foi falar para o rei, ele foi falar para a rainha Esther. E a rainha Esther contou ao rei. Esther capítulo 2, verso 22. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei: em nome de Mardoqueu. Ela não quis a honra para ela, ela soube através do
primo Mardoqueu e ela transmitiu ao rei e falou da onde era a fonte. Quando o rei ficou sabendo, o rei mandou investigar e foi confirmado. Quando foi confirmado, o rei mandou punir os traidores. Esther 2:23. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Esse fato de Mardoqueu ter salvado a vida do rei foi escrito para a memória do rei, no livro das crônicas do rei. Lá em Suzã, havia um homem que o rei se agradava muito, e o rei o engrandeceu. Esse homem se chamava Amã, e este era reverenciado por todos. Os servos, os oficiais, eles se prostravam diante de Amã por ordem do próprio rei Assuero. Vamos ver Esther capítulo 3, verso 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. A gente para um pouco para pensar. Mardoqueu, ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu, ele não reverenciava esse homem chamado Amã. Ele reverenciava somente a Deus. Mas também Amã, ele era possivelmente de uma origem chamada Amalequita. Os Amalequitas, eles eram inimigos dos israelitas. Na época de Moisés, na época do rei Saul, havia guerra entre os israelitas e os Amalequitas. Deuteronômio 25:17 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? E Deus falou, vocês não podem esquecer que eles foram traiçoeiros, que eles feriram lá aqueles que estavam cansados, aqueles que eram mais fracos. Eles não temiam a Deus. E Amã, ele era justamente descendente de Agag. Agag era rei dos Amalequitas, por isso que fala que Amã era agagita. Esther 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Imagina o orgulho de Amã, mas também imagina quando ele soube que Mardoqueu não se prostrava para ele, não reverenciava ele, ele ficou indignado, ele ficou furioso, ele ficou irado. Esther capítulo 3, versos 5 e 6. E depois Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Então, dá para a gente entender que Amã, ele pode ser realmente, conforme diz os teólogos, esse agagita, né? Esse descendente lá dos Amalequitas, porque era assim uma briga entre eles, guerra entre eles, e eles não se entendiam e não se prostrava mesmo. Mardoqueu não se prostrava mesmo perante Amã. E a gente vê que Amã, ele era astuto. Por isso que eu trouxe para você o que o povo amalequita fez com o povo israelita quando eles estavam saindo, quando eles saíram do Egito, quando eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida. Eles também foram traiçoeiros, foram astutos, mas Amã, ele tramou matar a todos os judeus. Ele convenceu o rei Assuero, mas não se esqueça, ele queria se vingar principalmente de Mardoqueu. Como Amã, ele era um homem honrado pelo rei Assuero, ele levantou uma forca para matar a Mardoqueu. Esther capítulo 5, verso 14 nos mostra:
Então lhes disseram Zeres, sua mulher, mulher de Amã, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete, o banquete que a rainha Esther mandou fazer. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. O inimigo astuto estava lá combinando, tramando contra Mardoqueu. Mas Deus, Ele é Deus que vê todas essas coisas. Deus é Deus que conhece o oculto e o escondido. Olha o que Deus fez. Naquela noite, Deus tirou o sono do rei Assuero. E como o rei Assuero não estava com sono, ele pediu para que lessem o livro da memória, aquela crônica onde estava escrito o que Mardoqueu fez. E aí a gente vê como Deus age, como Deus trabalha a favor daqueles que confiam nele. E aí, conforme foi lido, foi mencionado o ato heróico de Mardoqueu. E o rei, ele perguntou: o que nós fizemos para este homem que salvou a minha vida? Vamos ver Esther 6:3? Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Vamos parar um pouquinho para pensar. Naquele momento, quando Mardoqueu falou para Esther, e Esther contou para o rei Assuero o que havia sido descoberto por Mardoqueu, era até comum o rei ele dar a honra, porque ele estava sendo livre da morte por Mardoqueu. Mas Deus, ele tem os seus caminhos, Deus, ele trabalha, o tempo de Deus é perfeito, e isso nós precisamos entender. Quando Mardoqueu fez, ele não recebeu nada, mas naquele momento que Amã havia já providenciado uma forca para matar a Mardoqueu, naquela noite Deus traz à memória do rei o que Mardoqueu havia feito. O tempo de Deus é perfeito, você precisa confiar no agir de Deus. E na manhã seguinte, sabe quem entrou lá diante do rei? Foi o próprio Amã. Ele entrou no pátio do palácio, sabe para quê? Para pedir ao rei para que enforcassem a Mardoqueu lá naquela forca. Mas antes dele falar com o rei, o próprio rei faz uma pergunta para ele. Esther, capítulo 6, verso 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Olha a pergunta. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha que presunçoso, olha que homem soberbo. Ele realmente era muito estimado pelo rei. Quando ele ouve o rei fazer esta pergunta, ele pensa nele: como que eu gostaria de ser honrado pelo rei. Provérbios 16:18 fala assim: a soberba, ela precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. E olha como Amã foi arrogante. Ainda Provérbios 18:12 fala: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Olha que Salomão nos ensina. Nós precisamos estar sempre na humildade, porque a humildade agrada a Deus, porque Deus exalta aquele que é humilde, mas o soberbo, ele tem destino na queda. Amã, na sua presunção, ele sugere ao rei Assuero. Olha o que ele sugeriu. Ele sugeriu que ele queria que acontecesse com ele. Esther 6, 8 e 9. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E olha só,
e levem-no a cavalo perante ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Olha como Amã pensou nos detalhes, mas aonde ele seria exaltado diante de todo o povo. Coloque vestes e coroa real nessa pessoa. Somente o rei poderia vestir as roupas reais. Caso outra pessoa vestisse, era considerado como um crime capital, era merecedor da morte. Já o cavalo do rei, somente o sucessor do rei poderia montar naquele animal, caso o rei fosse declarar ele como o próximo rei. Ao contrário, não poderia acontecer. Um dos príncipes, o príncipe mais nobre, este deve levar e este deve apregoar nas ruas da cidade. Ou seja, eu vou demonstrar que eu sou honrado para todo mundo, até mesmo pelos príncipes. Tudo que Amã estava sugerindo foi pensado como se fosse para ele. Eram os desejos do coração dele. O que ele não sabia era que o inimigo dele é que seria honrado. E olha, ele teve que obedecer tudinho, detalhe por detalhe do que ele falou, ele teve que fazer para Mardoqueu por ordem do rei. Ester 6:10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Você já parou para pensar? Imagina a cara de Amã. Ele iria ter que fazer tudo aquilo que ele queria que fizesse para si próprio, ele teria que fazer para o inimigo dele. Quando terminou aquela situação, Amã ficou triste, Amã ficou envergonhado, ele voltou para a casa dele envergonhado. Mas sabe, Mardoqueu, ao invés dele ir para a casa dele, feliz, rejubilando, se ensoberbecendo, ele não fez isso. Mardoqueu, ele voltou, mas lá para a porta do rei. Lembra? Eles estavam com um dia marcado para que fossem exterminados. Ester 6:12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Ele foi envergonhado, e o homem que Deus se agrada era o rei. Mas quem que se agradava de Mardoqueu? O próprio Deus. E o homem que Deus se agrada foi honrado. A própria mulher de Amã com os amigos dele disseram para Amã: olha, Amã, Mardoqueu começou a crescer, começou a ser honrado, e olha, é você que vai cair diante de Mardoqueu. Deus honra aquele que é fiel, e Mardoqueu foi um homem fiel, foi um homem temente a Deus, foi um homem justo. Mardoqueu foi um homem sábio, ele honrava a Deus, e Deus honra quem honra a ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Mardoqueu honrava a Deus. A confiança que Mardoqueu tinha no agir do Deus Todo-Poderoso, eles poderiam estar com um dia marcado para serem exterminados, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso que isso não iria acontecer. Ele confiava em Deus que ele iria mudar esta sentença. Ele manda recado para Ester. Vamos ver Ester 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Isto é certeza, isto é fé, isto é honrar a promessa de Deus. E ele ainda fala: mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Olha a certeza de Mardoqueu. Não foi à toa, Ester, que Deus te colocou aí como rainha. Mas tenha certeza que se você não fizer o que Deus mandou você fazer, se você não fizer aquilo que Deus colocou para você fazer, Deus vai mandar socorro de outra parte. Isto é fé. Não ficou somente na palavra dele. Ele mostrou que ele confiava no Todo-Poderoso.
Mas agora a gente vê, ele foi honrado. Foi uma cena incrível. Aquele que era inimigo declarado dele, foi ele que Deus usou para honrar. Mas não ficou somente nesta honra, não. Mais tarde, Mardoqueu se tornou o segundo homem mais importante. Sabe por quê? Porque o primeiro homem era o próprio rei Assuero. Deixa Deus te honrar. Entenda o tempo de Deus para a tua vida. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Creia, assim como Mardoqueu falou para Esther, socorro haverá da parte de Deus. Ele cria que Deus ia agir a favor dele. A Bíblia ela nos ensina, desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele confia, a favor daqueles que nele espera, que possamos aprender com Mardoqueu a entender, a esperar e a confiar, porque Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Deus tem o tempo determinado para ele te honrar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a rainha Esther e também sobre Samuel, um homem que foi honrado por Deus. Que o nosso amado Mestre Jesus, que ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.